Olá, muito bom dia. Estamos dando início a mais um podcast Toque Mais, produzido pelo portal SPRio Mais. Eu sou o Zé Guilherme, do meu lado o jornalista Elcio Costa. Bom dia, Elcio. Bom dia, Zé. E o nosso convidado hoje é o prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Bom dia, prefeito. Bom dia, Zé. Bom dia, Elcio. É um prazer estar aqui mais uma vez para conversar sobre nossa região, política e a gestão das nossas cidades. Nós temos muita coisa para conversar, né? Principalmente de eleição, né? A eleição está ficando cada vez mais quente. Mas vamos começar com a cidade, né? É, mas envolvendo já a eleição. A eleição já está muito próxima. O seu segundo mandato está no fim. O que dá para fazer ainda nesses últimos momentos, né? O que a cidade pode esperar aí até o fim do seu mandato? Olha, Zé, os prefeitos que têm responsabilidade republicana, principalmente aqueles que não são candidatos à reeleição, devem se preocupar com duas coisas básicas. A primeira é terminar o que começou e a segunda é não deixar problemas para o sucessor. Então, eu estou firme com o propósito de entregar as obras que estão em andamento, de não deixar dívidas para o sucessor, mas, ao mesmo tempo, preparar alguns projetos para que o primeiro ano do próximo governo não seja um ano infrutífero, já tenha projetos prontos para serem executados já no início da nova gestão. Tem uma questão que é a questão das drenagens, né? O senhor se considera o prefeito das drenagens? Vai ficar marcado por esse tipo de ação durante a sua gestão? Eu gostaria de ter terminado o asfalto nos 16 bairros da cidade que ainda tem problemas. Nós terminamos em 10, faltarão 6. Mas o problema da drenagem a gente só percebe quando está no governo. Porque você vê o drama das pessoas que têm suas casas invadidas, você vê o drama das pessoas que ameaçam sua vida, mas você sentir o problema, estar no governo e receber as pessoas e olhar os dados é outra coisa. Então, quando teve uma grande enchente em 2020, eu e o Celso, era então secretário de governo, nós decidimos dar uma parada no investimento das obras de asfalto dos 6 bairros que faltavam, porque o dinheiro é um só, precisa decidir o que vai fazer, para que nós pudéssemos investir maciçamente nas drenagens. Então, terminamos já no primeiro governo os 3 piscinões do Turi. Começamos uma obra do Tanquinho. O Tanquinho tem 4 grandes obras ali, são 85 milhões investidos desde 2021. E fizemos mais 11 pequenas obras de drenagem. Eu vou terminar o mandato com 15 obras de drenagem em 6 anos. Isso é um marco na história, porque nós vamos tratar dos 2 principais córregos que passam na nossa cidade. Isso foi uma escolha porque é impossível não ser sensível com esses dramas e saber que são vários fatores que levam a isso e que, se o poder público não fizer, não será feito, ninguém vai fazer. E, além disso, você vai ter um volume de ações civis públicas condenando o município e as sentenças determinando fazer, mas sem recursos. Nós reorganizamos os investimentos do CAF, que conseguimos, eu e o Celso, em Brasília, para enfrentar a drenagem, e com isso foi possível avançar no Jardim Luiza, que é uma obra de 8 milhões, no Tanquinho e nas 3 obras à margem da Lucas Nogueira H6. Então, quando terminar o mandato, eu acredito que, ao lado das creches, será o grande ativo visível de obras públicas na cidade. Como é que isso é sentido pela população? Porque a gente fala de drenagem, parece uma coisa assim meio fora da realidade de muita gente. Qual é o efeito prático? Já está sendo sentido esse efeito prático para a população? A população diretamente beneficiada, sim. Mas são obras em 3 grandes regiões da cidade. Então você acaba atingindo toda a cidade. A população sente também porque são obras nas vias públicas, as margens dos córregos no centro da cidade incomodam demais. E nem sempre a gente consegue fazer em 8 meses. Para você ter uma ideia, na hora que você decide fazer um projeto, você não tem na prefeitura técnicos, se você não tiver projeto pronto.
Por isso que eu quero deixar alguns projetos do que é prioridade para o governo não perder tempo fazendo projeto. Para fazer projeto, você não tem técnico da prefeitura, você demora pelo menos 6 meses para fazer uma licitação. Depois de 6 meses da licitação, você demora 5 a 8 meses para a empresa entregar o projeto pronto. Infelizmente, é difícil esse prazo ser reduzido. Seria ótimo se em 3 meses entregasse. É muito cálculo, muito teste, muita análise de terra. Aí depois que você faz, você tem que fazer a licitação para fazer a obra. Mas antes de fazer a obra, você tem que licenciar a obra. E obra de drenagem precisa de licenciamento em 2 órgãos estaduais. O DAE, que cuida das águas, e a CETESB, que cuida do meio ambiente. Então, depois que você licenciou, e aí, dependendo da complexidade, vão de 4 a 8 meses, aí você pode começar a obra. Ou seja, você decide no segundo, do terceiro ano, do seu primeiro mandato, só vai entregar no final do segundo. Esse é o período de uma obra grande dessa natureza. Essas obras, esse pacote todo, nós decidimos em 2000 e estamos entregando agora. Mas foi porque foi definido prioridade absoluta, né? E a gente sabe que depois a cidade vai perceber. Esse ano, por exemplo, grandes chuvas, não teve nenhum problema sério de alagamento. E a gente monitora tudo isso e cabe a gente divulgar isso e explicar para as pessoas, olha, estamos investindo. Eu sempre brinco que a diferença dos investimentos entre Jacareí e São José é que São José já pode colocar concreto para o céu. Eu ainda estou podendo, sendo necessário colocar concreto para baixo da terra nas canalizações das drenagens urbanas. Dentro dessa área de obras, a gente tem a ligação Jacareí e São José, né? Como é que está esse? Olha, esse projeto começou com uma conversa muito grande entre Edinho, que é o meu secretário de mobilidade, e o Paulo Guimarães, que era então secretário em São José dos Campos. E os dois se convenceram da importância de dar essa alternativa em razão do número muito grande de joseenses que estão morando hoje na região norte e região leste de Jacareí. Vila Branca, por ali, aqueles prédios. Então, eles trabalham em São José, eles têm atividade em São José. E depois, quando nós começamos a analisar a nova proposta da concessão da rodovia, nós percebemos que em algum momento o governo do estado, o governo federal, vai fazer um novo sistema de cobrança de pedágio em todas as entradas. Onde você entrar na rodovia, você vai ser pedagiado até você sair pela via expressa. A gente não dá para 12, 15 mil pessoas ficarem se deslocando diariamente e pagar pedágio diariamente. Quem quer rapidez e celeridade ou está ali na beira da Dutra vai fazer essa opção, mas tem onde repor. Mas quem vem para a escola? Ali tem uma universidade ao lado. Quem vem para lazer? Tem que dar uma outra alternativa. Então, foi nesse momento que eu, conversando então com o prefeito Anderson, e a gente se convenceu de que valeria a pena os 2 municípios investirem. Estamos levando a Davilino até a divisa e o Anderson está trazendo a Via Oeste até a divisa e ali a gente vai ter uma alternativa. Acho que no primeiro trimestre do ano que vem isso estará tudo resolvido. A nossa obra a gente termina agora em novembro. Há uma perspectiva do prefeito Anderson de terminar dele em dezembro. Então, se terminar esse ano, a gente ainda inaugura. Mas o importante é que vai sair de bicicleta, porque vai ser uma via no traçado antigo da rede ferroviária federal, da Praça dos Três Poderes, em Jacareí, do Parque da Cidade em Jacareí, e até de bicicleta ou a pé, quem tem bastante fôlego, vai chegar até a região aqui do shopping. Isso é muito importante, não só para quem trabalha, mas também para o lazer das pessoas. Isso é uma solução integrada entre cidades, né? É uma solução integrada. 2 cidades que as malhas urbanas se confundem às vezes, né? E buscar uma solução casada para resolver um problema da população. Às vezes falta essa tabelinha entre os municípios, por exemplo, já que a região é praticamente formada de cidades muito vizinhas, né? Muito próximas. Esse papel deveria ser desempenhado pela agência metropolitana, que é o órgão que pensa para a região metropolitana, com alternativas. O governo do estado tem aí um olhar atento só para a área de segurança, com um projeto de muralhas paulistas que vai atender as cidades, mas isso deveria ter projetos Para outras áreas. para as outras áreas, transporte. E eu acho que na nossa região, o desenvolvimento econômico é a área que mais carece de uma interligação entre os municípios.
você conhece bem Taubaté e vê o esforço que vai ser para Taubaté ter um parque tecnológico à altura do que tem em São José dos Campos. Mas o Parque Tecnológico de São José dos Campos não é de São José dos Campos, é em São José dos Campos. Ele tem recursos federais, tem recursos estaduais e tem empresas que estão nas diversas cidades, tem parcerias com várias empresas de Jacareí, de Caçapava, de São José e tem recursos do Estado e federal, reitero. Então já está mais do que na hora do parque ser o parque da região metropolitana. E isso quem tem que discutir é o Estado, porque ele é o grande articulador dos municípios. Por mais que a gente fale, insiste, você tem que ter o papel do Estado fazendo isso. Então, segurança, saúde, desenvolvimento econômico e trânsito e transporte são 4 áreas que as cidades comungadas não podem decidir seus projetos sem essa interligação necessária e o envolvimento do governo do Estado. Quando você falou, voltando para a cidade ainda, quando você falou sobre projetos de drenagem, macrodrenagem, você falou sobre o tempo, né? O tempo de maturação de uma coisa. E mudando para a área da saúde, você agora, recentemente, você determinou o fim da intervenção na Santa Casa. Foi uma coisa que de anos, 21 anos, 20 anos, que ficou sob intervenção. Eu lembro que na época, sou mais velho, meu cabelo branco denuncia, na época era uma coisa, foi anunciado como uma coisa rápida, uma solução emergencial. Né? No Brasil, soluções emergenciais às vezes duram décadas, né? Essa durou mais de 2 décadas. Agora, a Santa Casa para em pé, o modelo funciona, não existe mais ameaça, por exemplo, de colapso no atendimento, os recursos vão chegar, a estrutura vai ser mantida. Você confia nisso? O modelo de hospital porta aberta, o modelo de UPAs no Brasil só funcionam se o município tiver saúde financeira para complementar o custo real. Se o município não tiver condições financeiras para complementar o custo real, ele não vai funcionar nunca, em nenhum lugar. Santa Casa de Jacareí custa no ano, pegando os dados dos últimos 2 anos e o dado projetado para esse ano, 76 milhões. Até o início deste ano, até este ano, dos 76 milhões, o governo federal contribui com 17. Agora, com o SUS paulista, o governo do estado deve contribuir com 17 milhões e pouco. Então, os dois juntos, 35 milhões. Tem que chegar a 76. 41 milhões sairão dos recursos da prefeitura. Então, essa defasagem da tabela e essa defasagem dos recursos federais, principalmente, colocam as contas sobre os ombros dos municípios. Então, o município que tem UPA e hospital está definindo a saúde como prioridade absoluta e está perdendo completamente a sua capacidade de investir até em asfaltar uma ruazinha de 100 metros. Porque a saúde está sugando tudo. Quando nós fechamos o pacote em 76 milhões e vamos 2021 assim, 2022 assim, 2023 assim, 2024 assim, a gente está demonstrando que, definindo como prioridade e tendo a disposição de entregar 21 milhões para a Santa Casa de Jacareí e assumir as dívidas tributárias parceladas, que por ano dá mais 17 milhões, então são 58 milhões. 10% de toda a receita corrente líquida do município. O mesmo valor, comparando com o município, que o Estado usa para pagar as três universidades públicas, que dá 9,5% da sua receita corrente líquida. Então, diante deste grau de prioridade, se sustenta. Se mudar a prioridade, se não investir na saúde, o que ela realmente custa, nenhum hospital filantrópico se para em pé. Até porque, para parar em pé, você precisa ter receita de convênios ou receita de atendimento particular acima da receita do SUS para ver essa compensação. Então, é quem pode estar pagando para subvencionar um serviço público do SUS. Com essa condição funciona. Agora, para chegar nessa condição, o que nós fizemos? Primeiro, a Santa Casa não tinha condições de funcionar. Fizemos as obras de infraestrutura, o que foi possível fazer, e modernizamos e compramos equipamento. Hoje a Santa Casa nem se compara com o que era em 2016, mas de longe, nem parece o mesmo hospital. Segundo, não tinha filantropia.
esqueceram de renovar o atestado de filantropia. Conseguiram um empréstimo em nome da Santa Casa durante o governo do PT. Mas o atestado de filantropia de que a Santa Casa atendia paciente do SUS, eles perderam. Nós ficamos 3 anos. Eu fui em Brasília 6 vezes com o deputado Eduardo Cury, então deputado Eduardo Cury, para conseguir convencer a Procuradoria da Receita de que a Santa Casa de Jacareí tem filantropia. Não atende outro paciente senão o paciente do SUS. Renovamos em 2019 isso. Segundo obstáculo, passamos. O terceiro obstáculo era regularização das dívidas tributárias. Nós parcelamos em valores de agora, de abril, 51 milhões estão parcelados para serem pagos 2021, 24, 25, 26 até 32. As grandes parcelas serão 24, 25 e 26, algo em torno de 17 milhões. Depois cai bastante e em 32 passa, mas está tudo parcelado. Todas as dívidas, está tudo parcelado. A Santa Casa recebeu o certificado de regularidade fiscal no dia 23 de dezembro de 2023. Foi esse tempo todo para resolver isso. E restituímos a diretoria, que foi destituída, foi expulsa da Santa Casa. Nós chamamos a Irmandade, a primeira eleição, depois a Irmandade fez a segunda eleição. Então desapareceram todas as razões da intervenção. Agora é o município garantir o pagamento da dívida e garantir que vai repassar os recursos do custo efetivo do serviço. Se houver essa garantia, o hospital, com uma boa gestão, se mantém em pé. Se não houver isso, o hospital não se mantém em pé. Agora, a qualidade da gestão, quem tem que fiscalizar? A Secretaria Municipal de Saúde tem que fiscalizar, o Ministério Público tem que fiscalizar e a Câmara tem que fiscalizar. Se os 3 órgãos de fiscalização fizerem o seu papel, também vão ser corrigidos eventuais desvios e vai manter as coisas funcionando adequadamente. E, por último, esse socorro do governo do Estado. Serão 17 milhões. Isso é muito bom. Foi uma iniciativa extraordinária do governador Tarcísio. Vem para a Santa Casa, mas para vir, a gente precisa terminar a intervenção. E eu espero que esse mês a Câmara Municipal dê esse aval para se responsabilizar por essas dívidas já parceladas, não é obrigação nova, não é nada, é o que já está parcelado, mas que vai comprometer os orçamentos dos anos seguintes. Precisa dar essa garantia por lei. A Câmara, aprovando essa lei, a gente entrega a gestão da Santa Casa para a Irmandade e temos agora, a partir de julho, 17,5 do federal, 17 e pouquinho do estadual e 41 milhões por ano da Prefeitura para a Santa Casa funcionar adequadamente. Elcio, mais alguma questão da cidade? Eu ia só perguntar uma questão de saúde. Saúde é um negócio complicado, parece que os municípios enxugam o gelo. Mais ou menos umas 2 semanas, teve a marcha dos prefeitos de Brasília, acho que acredito que o senhor tenha ido, teve uma reunião com o Ministério da Saúde que foi entregue um documento dos prefeitos da região dizendo que a situação, repasse de recursos para a saúde, despencou e a situação é crítica. O senhor acredita que essa questão junto ao Ministério dos prefeitos da região, o governo federal pode modificar alguma coisa ou simplesmente ali foi chorar pelo leite derramado? Não acredito por 3 motivos. O primeiro motivo é que das 39 cidades, nós só tivemos 3 cidades com os dados. As outras, por descrédito ou por qualquer outro motivo, não apresentaram os dados. Então, nós fizemos um diagnóstico de 3 cidades e apresentamos. Jacareí, São José e Guaratinguetá. Cruzeiro. Do prefeito Tales. Bom, então o número de cidades que apresentaram o diagnóstico é muito pequeno para a realidade de 39 municípios. Mas, volto a dizer, o problema mais grave é quem tem UPA e hospital. Quem tem só UBS, quem tem UBS e ambulância, só precisa cuidar da ambulância, porque as outras cidades acabam acolhendo essas demandas. O segundo problema é que, como os dados eram de 3 cidades e a gente está com peso político zero. Tem agora a Loreni, que é deputada, mas com mandato prazo determinado. Então, a limitação é também uma coisa muito difícil. Então, fomos recebidos pelo 3º escalão do Ministério. Isso já significa o grau de prioridade que vai ser dado. E o terceiro é exatamente o Vale ter desperdiçado votos em pessoas que não têm compromisso com a região, que nem sabem onde fica a região. Mais de 50% dos votos foram dados para deputados federais que não têm base, que não têm compromisso com as cidades, que não têm compromisso com os prefeitos. E com isso a gente não tem intermediários em Brasília, diretamente vinculado aos nossos. Achar deputado
federal que vá te apoiar, queira tirar a foto porque vai conseguir uma emendinha de 500, isso a gente acha. Uma emendinha de 600, isso a gente acha, mas isso não resolve o problema. Achar deputado que vá com a gente no ministério, que brigue com o ministério, que mostre a importância do ministério. O que a gente quer é só ser tratado com isonomia. Eu não posso aceitar que uma cidade, por qualquer motivo, receba no final do ano 50 milhões de verba adicional do ministério e Jacareí precise de 10 para fechar as contas. Alguém tem que olhar para Jacareí. Não é possível. E quando a gente vai para dizer essas coisas para o Ministério, a gente encontra pessoas com cara fechada. Mas eu não vou lá para puxar saco. Eu espero chegar na minha cidade, daí bajulo. Mas lá não, tem que levar os problemas reais. Então, a gente faz o nosso papel, mas eu não acredito que haja, por parte do governo federal, até hoje, disposição de mexer nesse vespeiro. Até porque a raiz desse vespeiro é outra. Tá? É a PEC do congelamento e o aumento gigantesco de verba que está saindo do congelamento da saúde, saindo do congelamento da educação, para irrigar as verbas disponíveis pelos parlamentares. Até o governo Dilma, os parlamentares dispunham de 4% do orçamento para suas emendas impositivas. No governo Temer ficou em média 12%, no governo Bolsonaro chegou perto de 34%, e o governo Lula está na faixa de 22%. É muita coisa para decisão discricionária do Ministério, parte, e dos deputados, as outras. Aí você abre os jornais e vê para onde vai. Uma cidade de 10 mil habitantes em Alagoas recebeu 60 milhões, 30 milhões. Uma cidade de Cabo Frio, do Rio, por coincidência, porque o secretário é amigo de alguém, recebeu 50 milhões. E a gente precisando. Taubaté precisando de, acho que terminou o ano na faixa de 60 milhões, faltando para fechar as contas. Tem que reduzir demanda, tem que aumentar a fila, porque não tem como pagar. A gente tinha uma demanda de 60 milhões e eu consegui fechar as demandas. Cheguei ao final do ano devendo 30 milhões, que tem que pagar com o orçamento de 2024. Já compromete uma parte. Aí, 1/3 do orçamento de 2024 já está comprometido com as dívidas de 2023. E no 2024, nem o prefeito candidato à reeleição pode deixar a dívida para o sucessor. Isso significa que a gestão de 2024 vai ser uma gestão que pague as dívidas de 23 e não faça dívida para 25. Ou seja, uma gestão bem enxuta. Enquanto isso, não há discussão nacional a respeito desse envio sem critérios de verbas da saúde e da educação, os municípios pagando a conta porque eles estão com os funcionários, eles estão com os contratos, eles estão com as demandas. Muito Agora, bem. Vamos Falar um pouquinho de política. A gente viu aí a movimentação do Eduardo Cury para o PL. O próprio candidato, seu candidato indicado aí a prefeito de Jacareí, também fez esse movimento. Eu quero saber se o prefeito Isaías também vai para o PL. Essa é a pergunta mais fácil de responder. Não irei. Não vai. Não. E como está o seu candidato? Olha, ele foi secretário até ontem, entregou tudo que tem que entregar, fez um belíssimo trabalho na cidade, agora vai descansar uma semana e na volta a gente vai sentar para planejar os próximos atos até a convenção. Há uma ideia de marcar a convenção para o dia 22 de julho e a partir do dia 22 de julho conquistar votos e convencer a cidade de que nós fizemos o governo que merecemos uma oportunidade de continuar à frente da cidade. O senhor espera uma eleição acirrada? Olha, bastante gente experiente competindo. Eu vou fazer o meu esforço para que essa guerrilha eleitoral política, esse faroeste de mau gosto que toma conta do Congresso Nacional e das hostes que querem monopolizar o tema, o cenário político, não contamine as eleições municipais. Acho que as eleições municipais precisam que a cidade e o cidadão sejam os protagonistas.
vou fazer esse esforço. Mas eu vejo que tem uma corrente política que acha que agredir ou partir para essa discussão equivocada de misturar política com costume, misturar as suas convicções pessoais com o seu papel na política, essa turma tende a criar momentos desse enfrentamento inútil, que não serve para nada numa campanha, que não serve para nada na cidade. Vamos nos defender disso, mas, ao mesmo tempo, contribuir para que isso não aconteça. Agora, o risco existe. Não aconteceu nas eleições municipais, porque esses grupos foram insignificantes com suas candidaturas municipais. Agora, eles querem ter força novamente. Eu acho que o eleitor vai prestar atenção em quem tem capacidade de resolver os problemas do dia a dia e quem apresenta soluções que ele entenda que são realizáveis, possíveis e capazes de resolver os seus problemas. Eu acho que a eleição municipal... acha que o eleitor entende que uma eleição municipal é diferente daquele Sim, completamente. tiroteio, de repente, que a gente tem visto em eleições nacionais? E federalizar uma eleição municipal é um erro. A não ser nas capitais e nas cidades grandes, que você tem grandes mídias, que você tem uma presença muito forte da rede social. Cidades pequenas e médias, que ainda não há essa militância tão grande das redes sociais e a mídia acompanhando esses fatos, acho que os candidatos tendem a falar sozinhos, se optarem por essa linha. A gente sabe que o senhor é do grupo político do Eduardo Cury. Como o senhor tem visto as recentes pesquisas que colocam Eduardo Cury na liderança? Eu acho que é muito gratificante ver o reconhecimento de um nome que fez um excelente governo, que representa 16 anos do governo do Emanuel Cury e do próprio Eduardo Cury, se apresentando como alternativa para voltar a dirigir São José dos Campos, e o reconhecimento popular de um nome que está à altura dos desafios da cidade, que acumulou preparo, que tem um prestígio extraordinário em Brasília. Isso é muito importante, não só para São José, mas para a região inteira. Isso dá para sentir quando o senhor vai a Brasília, Nossa. foi a Brasília com o deputado, como é que é? Primeiro, no Congresso, até o último ano do mandato do Eduardo Cury, os deputados brigavam por Eduardo Cury ser o relator dos projetos que eles queriam que votasse, pela seriedade, pela dedicação e pela capacidade de ir a fundo nos projetos. Ele foi relator de grandes projetos a pedido dos próprios autores. Segundo, nos ministérios. Não tinha ministério que fechasse a porta a um pedido do Eduardo Cury. É claro que ele não fazia chover, não fazia milagre, mas ele abria portas. E eu me lembro até hoje que nós terminamos o tour em Jacareí. Nós terminamos por uma decisão que foi tomada pelo então ministro, que hoje é senador do Rio Grande do Norte, que é amigo pessoal do Eduardo Cury, ele e o Eduardo Cury. Nós três conversando, mostramos o detalhe, mostrando o mapa. Ele olhou, viu, a obra é importante, mas tem obra importante no país inteiro. A obra era relevante, mas tem obra relevante no país inteiro. Eu era do PSDB, Eduardo Cury do PSDB, ele do PL, o governo do PL, mas ele olhou para mim e falou: tá bom, prefeito, vamos liberar isso. Liberou 28 milhões. Assim, pelo prestígio, porque... E ele disse, o Eduardo Cury já ajudou bastante o governo, mesmo sendo de oposição. Então, e essa figura, eu acho que é ímpar em Brasília. Não temos no Vale nenhum nome que chegue perto. E mesmo não sendo deputado federal, ainda continua nos ajudando. E como prefeito, ele vai exercer na relação dos prefeitos do Vale esse papel de interlocução em Brasília, que é fundamental para o Vale, que não tem deputado federal. Duas coisas para encaixar nessa pergunta. Primeiro, vamos por partes, né? Como o Jack the Ripper, o Jack Stripador gosta. O prestígio do Eduardo em Brasília é inegável. Ele, inclusive, a função que ele exerce hoje no Senado é importantíssima, estratégica. Ele é um observador do governo Lula, né? Ele é um observador crítico do governo Lula, né? Agora, pesquisa é pesquisa, o jogo é jogado na eleição e o peso da máquina pública. Ele vai enfrentar, por exemplo, um prefeito em pleno exercício de cargo. Isso, o senhor não vê que pode desequilibrar isso a favor, por exemplo, do prefeito atual, Anderson Farias? E tem essa
confusão de todo mundo ter passado pelo PSDB. É tudo mesmo ninho, né? Então, mas uma administração, por exemplo, que a mesma pesquisa mostra que tem uma aprovação de 70%, mais ou menos. Eu acho que o Chico Santa Rita, que é um grande marqueteiro do passado, né, escreveu muito sobre isso. E a gente deve pensar sempre naquelas duas figuras que tentaram em diversos momentos fazerem sucessores. Leonel de Moura Brizola e Paulo Maluf. É muito difícil alguém herdar o prestígio. Isso é muito difícil. Mesmo que a pessoa esteja numa situação de suceder um grupo, é preciso que as pessoas vejam na pessoa as mesmas razões ou os mesmos motivos que justificaram aqueles líderes anteriores. São José dos Campos tem 3 prefeitos com personalidades positivamente marcadas na sua história. Recente, Emanuel Fernandes, Eduardo Cury e o Felício. Um desses 3 prefeitos estará na cédula. Ele é o herdeiro desses governos bem avaliados. Ninguém vai tirar dele essa herança desses governos bem avaliados. A segunda pergunta, e o poder da máquina? Eu, em 2016, enfrentei uma máquina do PT que foi para a rua, férias, 300 pessoas, trabalhando o tempo todo, todos os recursos disponíveis para um candidato, ele ficou em 4º lugar. Então, não há garantia de que essa ostensividade de uso da máquina assegure a eleição. São vários fatores. O senhor acha que está sendo ostensivo o uso da máquina? Olha, eu não estou acompanhando as eleições de São José dos Campos, não estou acompanhando o movimento e não seria irresponsável de fazer nenhum juízo a respeito. Eu posso falar em abstrato, em ideia. Okay. Não acho que a máquina seja determinante. Para ela ser determinante, é preciso que o titular que esteja disputando seja naturalmente o herdeiro das vantagens do governo. Eu não vejo isso em São José dos Campos. Em segundo lugar, é preciso que a satisfação da população seja pelo governo do candidato que está disputando. A satisfação em São José dos Campos vem desde o primeiro mandato do Emanuel. Então, tem quem herde isso, essa sensação. Tem, e para mim é claro, se um dos 3, Eduardo Cury, Emanuel Fernandes ou Felício, estiver representando unicamente ele é o herdeiro de todo esse avanço, de toda essa satisfação popular. Isso é fundamental para mim. E terceiro, uma cidade como São José dos Campos, a influência da máquina não é tão relevante. Em Paraibuna é, em Jambeiro é, em Caçapava é importante. Mas quando você chega numa dimensão de Jacareí, São José, em que o dia a dia as pessoas só sabem das coisas que acontecem no jornal, que houve ali, que houve acolá, não tem essa participação direta nos assuntos do município, a máquina não tem essa importância. Deixa eu tentar simplificar o raciocínio, uma parte do raciocínio do senhor. Então, o peso da aprovação positiva do governo incide positivamente tanto no prefeito atual, mas muito mais no ex-prefeito Eduardo Cury. O senhor citou 3 lideranças e ele vai estar na cédula. É isso? Exatamente. A aprovação beneficia, inclusive, ou... Claro. Ele é o herdeiro. Ele é o herdeiro. Ele seria o herdeiro da aprovação positiva de um governo que não é dele. Ele seria imbatível sem Eduardo Cury e Emanuel Fernandes no páreo. Agora, o senhor citou 3 prefeitos na história recente que são determinantes. Emanuel Fernandes, Eduardo Cury e Felício Ramute. Emanuel apoia ostensivamente, falou que vai fazer campanha, mergulhar de cabeça na campanha, está animadíssimo com a campanha do Eduardo Cury. Agora, Felício, o senhor citou, vai estar apoiando o prefeito Anderson Farias. Esse não reequilibra mais ou menos o peso? Dá 2-1. Dá 2-1. Mesmo assim, perde. Dá 2-1 e o titular em campo. É uma analogia futebolística boa. E eu acredito nessa possibilidade. E acho que o resto é não errar na campanha. E acho que Emanuel e Eduardo Cury são craques nisso. E estão num partido, numa estrutura que é profissional. Se quer me fazer mais uma pergunta, a gente já está com tempo.
Não, eu gostaria de. Uma vez, o senhor fez alguma colocação. O senhor tem feito bastante elogio ao governador Tarcísio de Freitas e cita pouco o vice-governador, que é da cidade vizinha da sua. A gente vê o prefeito muito lá no palácio, né? O senhor tem ido com frequência ao Palácio dos Bandeirantes. Existe esse distanciamento ainda entre o senhor e o vice-governador? Eu não voltarei a fazer política com Felício. Não. Então, se você quer saber de distanciamento, absoluto. Não voltarei. Em hipótese alguma. Ele sendo vice-governador e tendo funções de governo, eu não tenho nenhum problema de procurá-lo, conversar com ele, apresentar a demanda de Jacareí e buscar. Eu não vejo ele com funções de governo. E eu consigo, via André do Prado, que é o presidente da Assembleia, encaminhar as questões de Jacareí e articular reuniões nas secretarias responsáveis. Faz parte. O governo Tarcísio é um governo plural. Só tem oposição no PT, basicamente. Inclusive, os 18 deputados do PSDB votam nos projetos do governo. Então, eu não vejo obstáculo a esse entendimento institucional. E toda vez que eu precisei ir e que precisei apresentar demandas, foram apresentadas. Isso significa que essa... Não, é óbvio que se alguma coisa, um grupo político, o vice-governador tiver a possibilidade de decidir e decidir por São José, faz parte do processo. E se eu precisar de alguma coisa real de Jacareí, tenho canais para o governo. Então, eu não preciso desse canal. Agora, se o governador também decidir atender aos votos que teve em Jacareí, aos amigos que tem em Jacareí, e quiser trazer alguma coisa de Jacareí, mas eu recebo no meu gabinete, na cidade, de braços abertos pela cidade. Agora, voltando à sua pergunta primeira, fazer política junto, não. A experiência que tivemos é suficiente para eu não querer me enganar. Eu não vou me enganar. A história recente de São Paulo mostra isso. Geraldo Alckmin se enganou com Dória porque quis, mas já tinha elementos. Eu não vou cometer esse erro. Se aconteceu no passado, vai acontecer de novo. Ninguém muda na política. As pessoas se adaptam por conveniência buscando o poder. Eu não faço esse jogo. Terminamos bem essa entrevista, né? Sempre bom. Eu queria agradecer ao Elcio, Obrigado. prefeito. Foi um prazer. Muito obrigado pela sua presença. A gente está terminando aqui mais um podcast que pode ser acessado nas redes da SPU, também no Spotify. Fica lá para quem quiser ouvi-la novamente. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer conversar com vocês.